Eu li o romance, né, que está aí para ser lançado, O Homem do País que Não Existe, né, do Eduardo Maon, né, é um romance um pouco mais curto das características do romance do Maon, mas de cunho extremamente interessante que prende a atenção e a leitura, né, dos leitores, né, de forma geral ele traz essa perspectiva. O interessante deste romance especificamente é o número de saltos no processo de leitura, né? Então ele começa tratando de um homem, né, que vai ao barbeiro e ao terminar de fazer ali o corte, todas as tratativas ali no barbeiro, ele vai pagar, né, este barbeiro com uma nota que ninguém nunca tinha visto, né? E aí, num primeiro momento, surge a perspectiva de uma nota falsa, né? E aí, ao longo da narrativa, você vai descobrir que aquela nota é de um país, né? A República Hermosa. E esse país ninguém nunca ouviu falar, então ninguém conhece. E aí, esse caso ele vai parar nas páginas de noticiário, ele vai parar vai ser acionado, logicamente, a polícia, porque há uma perspectiva aí de um falsário, né, que está falsificando, mas se descobre que ele não fez falsificação nenhuma, porque não é uma nota falsa, é uma nota de um país que não existe. Mas esse país que não existe para quem? Né? E essa é a grande pergunta. Não existe para aqueles habitantes, mas existe para aquele que foi ao barbeiro. E aí começa toda uma discussão, né? Ele vai, diante de todo esse cenário, esse homem que pagou com essa nota falsa, ele tem uma síncope, vai parar no hospital, mas ao mesmo tempo, cada capítulo apresenta um novo personagem. E o interessante é que você quer saber da história daquele homem da nota falsa, mas aí no próximo capítulo fala de um outro personagem, da atendente, da enfermeira do hospital. O próximo capítulo fala do presidente da República deste país que ele está ali, né? Não da República Hermosa, desse novo local que ele veio parar. E aí você fica pensando assim, então é uma narrativa de ficção, é um personagem que foi transportado de uma república para outra, de um país para outro, de um universo para outro. Que universo é esse? Você fica querendo saber quem é o personagem que estava lá no barbeiro e pagou com uma nota da República Hermosa. Mas aí também você fica interessado nos outros personagens que foram surgindo ali na narrativa. Enfim, te prende tanto a atenção que você fica assim, bom, agora eu quero saber deste personagem, eu quero saber também da Mirella, eu quero saber do Cabanas, que é o presidente da República com inúmeras dificuldades ali, não sabe se vai dar certo que ele acabou de assumir, o pessoal já está querendo fazer o impeachment dele porque acha ele fraco, e aí você, enfim. E aí no final das contas, a gente não pode dar o spoiler, né? Aí os leitores que vão degustar aí desse processo de leitura, ter o prazer desta leitura, né? Como diria nosso querido Bartes, né? Mas você vai caminhando e o interessante é que aquele homem que deu uma nota falsa, que também vai ser acionado pelo promotor de justiça, que vai parar o processo lá na mesa do juiz, o juiz acha que ele não cometeu nenhum crime, o promotor acha que ele comete um crime, e aí você fica sabendo também das histórias do promotor, das histórias desse juiz, do envolvimento dele com a Mirella, que foi a enfermeira que atendeu ele. Enfim, é tanta narrativa acontecendo ao mesmo tempo que você fica assim, meu Deus, e agora? Né? E aí você quer saber de todos. Você não quer mais saber só do homem da nota. Você quer saber de todos. Então, a gente não pode aí dizer todo o final, mas assim, leitores, você tem um romance, né, interessantíssimo nas mãos, que é o romance. E aí, ao mesmo tempo que trabalha essa ficção, você consegue ver uma crítica, né, sutil ali sendo posta, né, uma crítica à conjuntura política, uma crítica à noção de Estado, uma crítica à própria ideia de parlamento e como ele funciona. Então, é muito interessante porque você tem a ficção, mas você tem também um procedimento crítico ali e outras questões nascendo, né? Porque você sai de um personagem, vai para outro personagem, ainda que não tenha no romance a perspectiva de capítulos divididos, mas você tem a mudança ali de personagens, né? Então isso é uma estranheza, porque você tem costumeiramente os romances têm uma linearidade, né? E aí isso já te causa uma estranheza.
Segundo, além da estranheza, né, que é esse primeiro sentimento que nos provoca, é o de como esse romance me captou, né, me transportou para dentro. Então, eu me perdia nos personagens, me vendo neles. E se fosse a minha situação? E se eu estivesse naquela condição? E o segundo momento foi, o terceiro, perdão, uma reflexão, né, porque a partir de algumas situações que são postas, eu conseguia refletir o próprio país que eu vivo, o Brasil, né? E eu falo assim, poxa, isso é uma condição que acontece conosco neste país. O parlamento que ali está posto se assemelha à ideia, né? Em algum momento você percebe que o Cabanhas, que é o presidente da República, ele meio que rompe com o parlamento, não faz os acordos políticos que estavam previstos, que todos os presidentes anteriores faziam, e que o não acordo com o parlamento provocou um rompimento e ele não conseguia aprovar nenhuma proposta dentro do parlamento. Então, em certa medida, você consegue perceber essas articulações políticas, né, de alguma maneira. Então, você tem um sentimento de estranheza pela estrutura da narrativa, mas você tem um sentimento também de trazer o leitor para dentro do texto, você também tem um sentimento de reflexão, e de forma geral eu posso te resumir que foi prazeroso. Acho que o sentimento que me toma, e aí o entusiasmo é outra característica, outro sentimento que me toma, mas o de prazer. Foi extremamente prazeroso, ter lido este romance, ter participado deste processo de ter em mãos um texto tão instigante. Há uma ironia, há uma característica ali de dizer e tecer algumas reflexões que são importantes, né? Mas deixando, e aí é uma coisa que até discutia com o Maon a um determinado momento, que é deixar a obra aberta, né? E isso é uma característica do Maon. Eu acho que mais do que as noções de ironia, de sutilezas que são postas no texto, deixar a obra aberta. Em vários momentos o leitor ele é obrigado, né, diríamos assim, a preencher as lacunas do texto. Né? Então você é obrigado a participar do processo de escrita no sentido de ser um coautor, porque você tem que preencher aquela lacuna. Porque você fala assim, poxa, isso não foi me dado ali, não está posto. Então eu preciso fazer o preenchimento em algum momento, e aí há uma coisa que eu acho mais bacana. Né? O Eduardo é um autor que produz em Mato Grosso, então ele está ligado aí à literatura produzida em Mato Grosso, mas ele destoa daquela condição que a gente pode dizer bairrista, né? Porque ele fala de temas universais. Ele traz aspectos da universalidade dentro do romance. E é isso que torna ele um autor tão suscitado dentro da crítica, aliado a outros autores da produção literária em Mato Grosso, mas que colocam a característica de escrita dele tão peculiar, tão distinta, né? Porque ele trata de temas universais, ele discute essas problemáticas.